Olá galera, estou mais uma vez falando com vocês diretamente do canal Frater, Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo, graças a Deus. Um pouquinho frio, que essa semana estava dizendo que ia fazer frio. E realmente se concretizou. E então eu estou utilizando essa blusa aqui mesmo estando dentro de casa. Não sei como é que está a temperatura aí para vocês, mas se vocês moram em São Paulo, certamente vocês estão passando também pelo mesmo frio que a gente está passando aqui. Galera, voltando para os temas que eu tenho abordado aqui no canal Frater, eu tenho colocado na comunidade, não sei se vocês perceberam, diversos títulos, né, diversos temas, e esses temas eles são subsequenciais, né, um tema vai abrangendo o outro, um tema vai se aproximando de outro, e como eu estava conversando com a minha esposa, né, eu tenho facilidade de conciliar as coisas, né? Eu tenho muita facilidade assim de trazer os temas para contextos que não parece que ele faz parte, mas eu acabo criando uma realidade para ele ou dando uma utilidade para ele dentro de um repertório que às vezes as pessoas nem enxergam que ele possa fazer parte, né? Então eu tenho essa característica, né, nas apresentações aqui no Frater, porque eu leio muito sobre filosofia e teologia conciliadora, né? Aqueles filósofos e teólogos antigos que conciliavam, por exemplo, a igreja e o Estado, conciliavam as noções, né, de moral com as noções da sociedade, enfim, né? Então eu acabei adquirindo essa característica e gostando dessa característica assim de conciliar as coisas, né? Então eu sempre procuro não trazer, abordar sim a questão da competitividade, mas ao invés de trazer a rivalidade, trazer a conciliação. E uma das coisas que os temas que eu tenho abordado têm se aproximado, né?
e que dá para a gente começar a bater papo sobre isso, dá para a gente fazer um comentário sobre isso, é sempre sobre a noção evolutiva, né, do ser humano, que na verdade passa-se os tempos, mas a gente percebe que a noção evolutiva é sempre uma incógnita para o ser humano, né? Hoje em dia mesmo, a gente percebe que muitas pessoas, até mesmo no YouTube, né? Muitas pessoas deixaram de acreditar, por exemplo, que a Terra é redonda para voltar a acreditar que a Terra é plana, né? E enfim, isso não deixa de ser uma noção de evolução ou regressão, né? É a noção que abrange a evolução humana, né? Essa noção ampla, global, ela vai abranger tanto ao ponto de vista em que você acredita que é o ponto de vista regresso ou o ponto de vista mais moderno, modernizado, né? Então, deixar de acreditar numa coisa ou não ter substâncias para poder comprovar uma coisa está dentro do rol evolutivo, porque mesmo que você regrida no pensamento, você regrediu para você poder chegar numa contextualização, você regrediu para você poder esperar pelas comprovações, né? Ou esperar para ter um fundamentalismo maior, né? Então tudo isso é muito interessante. Eu disse para vocês que eu tenho essa característica mesmo de conciliar. Então a gente consegue conciliar aí tanto a mentalidade evolutiva, né, como a mentalidade regressa. Então eu preciso tocar sempre nesse ponto, né, no canal, por quê? Porque a gente ainda ouve muitas pessoas quando percebem que tem casos de autismo no lar. E acham que vai ter problemas, vai ter grandes trabalhos, que na verdade eu sempre digo aqui no canal que o problema, o maior problema é viver, né? O maior problema é você enfrentar os desafios da vida, né? Então, se a gente pegar todos os contextos familiares, independentemente se existem famílias ricas, pobres, de classe média, todas elas passam dificuldades na vida, né? Então, eu sempre procuro dizer que no aspecto evolutivo, né, essa noção evolutiva, algumas pessoas ainda carecem um pouco de entender sobre o universo autismo nesse aspecto evolutivo, e eu acabo precisando abordar sobre isso e aproximar algumas características aqui do canal que vai ajudar essas pessoas a compreender melhor esse universo, né? E uma das características que eu tenho abordado é exatamente sobre a noção da essência, né? A noção da essência inteligível, né? Então eu tenho abordado isso de uma maneira o mais simples possível, né? Embora seja um assunto complexo de ser compreendido, eu demorei muito tempo assim para compreender toda a dinâmica e a forma de pensar tomista, a forma de pensar teológica, né? Então eu não posso exigir muito do público que aprenda de uma hora para outra ou que tenha essa noção de uma hora para outra. Porém, eu trago aqui no canal de uma maneira bem simples, né? Em que as pessoas podem, de repente amanhã ou depois, começar até a dialogar sobre essas questões inteligíveis, né? Essas questões assim de intelecto ativo, intelecto possível. E amanhã ou depois eu acredito que, acompanhando o canal Frater, o público do canal Frater vai conseguir de repente entender de uma maneira muito mais natural essas questões, né? Como que o autista prefere raciocinar, como ele prefere trabalhar a mentalização, como ele prefere construir o seu pensamento ou a sua forma de pensar em si, né? E essas noções elas ajudam muito, né, a gente compreender e entrar nesse dinamismo do universo autista.
Então, para a gente poder sensibilizar melhor as pessoas nesse aspecto evolutivo, né, para que as pessoas entendam cada vez mais, né, que não se trata de uma pessoa inferior ou superior, não se trata de uma pessoa problemática ou não problemática, ou não se trata de uma pessoa evoluída ou não evoluída. Eu preciso trazer uma noção para vocês do significado primordial da evolução, né? O que seria para nós a evolução? Primeiro, o aspecto evolutivo, ele é um aspecto que às vezes, dentro de um raciocínio humanitário, né, ele envolve grandezas. Então eu trouxe aqui para vocês uma imagem para poder figurar um pouco, para poder fazer uma alegoria do que seria, por exemplo, uma grandeza, que é um tema depois que eu vou abordar no canal Frater, que é o autismo e a noção de grandeza. Porém, eu vou lidar com essa noção independentemente de ser dentro do universo autista ou não. Então eu vou colocar aqui para vocês a figura, tá? Uma figura matemática simples, tá? Tá aqui. Essa figura muitas pessoas já conhecem, né? Que é uma figura que diz maior que ou menor que, né? 3 é maior que 2, 1 é menor que 2, por exemplo, né? Então aqui é uma tentativa matemática, por exemplo, de oferecer, né, o raciocínio e a promoção, né, promover em si esse conceito de grandeza para o aluno, né, ou para a pessoa que está aprendendo, né. Então, ao invés de colocar simplesmente o símbolo, né, de maior ou menor, é colocado o símbolo e também é colocado algumas figuras ilustrativas para que a mente que está construindo o significado, né, que está dando sentido à coisa, ela possa estabelecer aqui um firmamento em si, né, ela possa entender e concretizar esse conhecimento, né? Então é colocado dois exemplos aqui, né? Um exemplo, por exemplo, é colocado xícaras, né? Então se a pessoa ela tem um intertexto, né? Ela conhece xícaras, né? A criança ou adolescente que está aprendendo, ela conhece xícaras, fica mais fácil você trabalhar o conceito de grandeza, porque ela vai entender que uma xícara, né? Ela é menor que a quantidade de 2 xícaras, né? Agora, se é uma pessoa assim que não tem conhecimento de algumas coisas, né, de algumas figuras ilustrativas, né, ou se o professor, no caso, não está a par do que a criança ou adolescente ele tem como intertexto no seu mapa mental, então ele pode trabalhar com bolinhas coloridas, né, tentando perceber aí as cores que são mais agradáveis para a criança ou para o adolescente que ele está tentando passar a informação, né? Então aqui é uma noção de maior ou menor, né? Aqui nessa noção matemática, né, a criança ou adolescente ela já vai entendendo o que é menor, né, em termos de numeração, numerologia, entendendo o que é menor e o que é maior, o que é uma pequena quantidade e o que é uma quantidade mais elevada, né? Esse conceito primordial, né, que a gente estabelece por intermédio das classificações, né, o próprio cérebro humano ele começa a classificar as coisas, né? O cérebro humano ele começa a classificar uma coisa como quente ou fria, começa a classificar as coisas como nociva ou inofensiva, né? Ou até classifica as coisas como perigosas e não perigosas, né? Macio, rústico, crespo, enfim. Então, o cérebro humano ele possui uma característica de classificação, né?
e essa característica de classificação ela se aproxima mais do intelecto humano, porque o intelecto humano é aquele que imita, como eu disse nos vídeos anteriores, ele é aquele que vai imitar a inteligência da natureza para criar um mapa mental e viver por intermédio desse mapa mental. Então esse intelecto humano, né, o intelecto possível, como eu chamo, né, que é um intelecto que é possível ainda ele criar alguma coisa, é possível ele compreender algo ou é possível ele desenvolver algo, tá? Então, por exemplo, eu citei um exemplo muito legal na live anterior, né, em uma das lives anteriores, e eu gostaria de citar novamente aqui, né? O ser humano, por exemplo, ele percebe que tem várias pedras e subindo nas pedras ele consegue atravessar o rio. Isso é um conhecimento natural, né? As pedras já estão predispostas na natureza. Porém, ele pode perceber claramente que se ele remover algumas pedras e fazer uma ponte para ele poder atravessar o rio, ele consegue estabelecer uma igualdade, né? Então ele consegue através do conhecimento que a natureza já ofereceu para ele. Então o intelecto humano ele vai fazer uma similaridade, né? E depois eu vou tratar sobre similaridade também no canal, conforme eu coloquei o autista e a similaridade na comunidade. Por isso que eu peço para vocês sempre acompanhar as estreias e o que eu vou colocando na comunidade, ok? Então aqui, pessoal, é uma noção básica de grandeza, que é uma noção básica em que tanto o intelecto possível como o intelecto ativo, ele vai apresentando na natureza, o intelecto possível vai adquirindo os conhecimentos e percebendo que um punhado de coisas é maior do que apenas uma ou duas coisas, por exemplo, né? Então, através dessas abstrações, muito facilmente o intelecto possível ele vai entender que uma coisa é maior do que outra, né? E vai começar a se exercitar nessa grandeza, fazendo com que essa grandeza se torne uma referência para ele. Então a gente não procura culpar as pessoas quando elas olham, por exemplo, o autista e começa a classificar o autista como mais evoluído ou menos evoluído, porque isso o intelecto humano faz com tudo. O intelecto humano pega uma caneta, por exemplo, né? Uma pessoa acabou de comprar uma caneta, ela vai falar, essa caneta aqui ela é inferior a... Só vou dar um exemplo, é inferior a uma marca, né? Ou superior a uma marca, né? Porque ela conhece as marcas e conhece as qualidades, né? Então ela vai falar, essa caneta aqui é uma caneta que dá para eu utilizar ela tranquilamente, que ela não vai falhar, porque eu conheço a qualidade, então ela é superior. Ou essa caneta aqui já falhou uma vez comigo, então ela é inferior. Então é comum o intelecto possível, que é um intelecto humano, ele criar essa noção de grandeza e começar a estabelecer essa noção de grandeza. Então é muito comum uma pessoa observar a outra com necessidade especial e estabelecer essa pessoa, ela tem um nível mental inferior, por exemplo, né? É comum o intelecto humano subentender dessa forma, porque o intelecto humano ele meio que está treinado, porque assim como eu demonstrei aqui as noções de grandeza, ele está treinado porque ele automaticamente agregou isso, né? Através de contextos de classificação, tá? Então, veja que importante que é você conhecer, por exemplo, a magnificência da noção do intelecto ativo, né? Saber da existência do intelecto ativo, saber da existência da inteligência por trás da natureza e saber da existência da inteligência que o homem tenta aurir, né? O que seria aurir? Captar da natureza para ele poder criar uma similaridade, né? Para ele poder viver de uma maneira, vamos dizer assim, uma maneira mais plena ou uma maneira mais agradável. Como, por exemplo, ele percebeu que existe o fogo na natureza
e que o fogo aquece. Então, quando está muito frio, ele faz uma fogueira, né, para ficar pertinho ali e se aquecer. Então, o homem, o ser humano em si, né, o contexto ser humano, entre aspas, homem, né, ele consegue absorver ou captar da natureza alguns conhecimentos para poder viver mais intensamente na natureza, mais plenamente com uma qualidade de vida melhor ou mais próximo da maneira que ele gostaria de viver com, com prazer, né? Com sentindo assim mais prazer na natureza, né? Do que uma vida sem conhecimento, onde ele teria que passar frio, onde ele não conseguiria fugir, por exemplo, da chuva. Hoje nós temos várias maneiras, né, que a gente conhece de fugir da chuva. A gente conhece guarda-chuvas, a gente conhece capas de chuva, a gente começou a cobrir melhor as casas. As casas elas são construídas de maneira que não tem vazamento, não tem entrada de água. Então o homem ele vai melhorando, né? Ele vai melhorando na medida do possível o seu contexto para que ele possa viver melhor, né? E sabendo dessas coisas, né? Dessas grandezas, é muito importante porque a gente começa a não exigir muito, né? Quando as pessoas automaticamente, né? Elas agem dessa forma, ou as pessoas automaticamente pré-definem, né, e acabam agindo com preconceito em relação ao autismo, né? Então é muito importante os não autistas, né, se inscreverem em canais autistas para que eles possam se adaptar, né, na medida do possível, se adaptar e conhecer no universo autista. E tem muitas coisas que eles podem absorver, tem muitas coisas que eles têm de aprender, né? E através disso a gente consegue conciliar, entender que existe uma funcionalidade por trás de tudo, né? Existe um raciocínio e a gente consegue estabelecer essa harmonia, né? Então, assim, dentro desse contexto classificatório de grandeza ou classificatório evolutivo que naturalmente o ser humano faz, né, estabelece por intermédio das classificações, a gente pode entender que existem pelo menos duas concepções, né? Existem seres humanos que começaram a compreender que a evolução seria absorver da natureza o maior número de conhecimento para que você pudesse viver de uma maneira mais agradável, né? E outras pessoas começaram a entender a partir de um momento que na verdade a evolução na verdade é você viver o mais próximo de como o conhecimento ele é na sua forma e no seu aspecto natural, né? Então as classificações, né, de conceitos, né, eles envolvem as religiosidades, por exemplo, porque algumas pessoas elas acreditam no conceito evolutivo do conceito humanitário para o conceito ativo, e outras pessoas entendem o conceito evolutivo do conceito ativo para o conceito humanitário. Não sei se vocês conseguirem entender. É muito simples, né? Tem pessoas que acreditam que quanto mais você se remete à natureza, você é mais evoluído, e tem pessoas que acreditam que quanto mais você se remete ao conhecimento humano, é que você é evoluído. Então, trabalhar essas coisas, né, classificar a evolução, ela é um contexto relativo, né? Então, percebam que eu não demorei muito, né, eu não precisei de muito esforço para conciliar os dois conceitos, né? No aspecto inteligível ativo, né, ou seja, natural, onde você imita a natureza, onde a natureza ela te proporciona a essência do conhecimento, né, a aproximação da essência do conhecimento como o autista possui, né? Para algumas pessoas
isso é ser mais evoluído, né? Então nós temos uma série de pessoas, né? Por isso que eu coloquei aí, inclusive no canal, um avatarzinho hindu, né? Porque nós temos uma série de pessoas que acreditam em religiosidades e em religiões que justamente tecem esse tipo de conceito, né? Que é o conceito da aproximação da natureza, tá? Então nós temos milhões de pessoas que seguem isso, tá? E em contrapartida nós temos também milhões de pessoas que seguem o existencialismo, que é acreditar na ciência e na maneira com que a ciência consegue absorver os conhecimentos, né? E comprovar os conhecimentos e não acreditar em nada mais além do que se possa provar pelo intelecto humano. Então algumas pessoas acreditam, né? Milhões, aliás, de pessoas acreditam que você é mais evoluído quando você possui essa característica, que é uma característica de viver por intermédio do seu raciocínio humanitário, tá? Então percebam aí que ser evoluído ou não, né? Ser mais evoluído ou maior ou menor, né? É uma questão relativa, é uma questão de conceito, é uma questão daquilo para o que você está vivendo, né? O autista, né? A maior parte deles, pelo menos eu conheci poucos autistas assim que gostam do aspecto humanitário mesmo, que desenvolveu o intelecto o intelecto possível, né, o intelecto humano, assim, de tal forma a acreditar piamente, assim, e grandemente na ciência e, inclusive, defender grandes teses, né? Conheci poucos autistas assim, mas existem, né? E dentro do aspecto da maioria, o autista, o que ele vai fazer? Ele vai abranger os conhecimentos, só que a sua essência, ela vai estar ligada, né, à inteligência ativa, né, que é uma inteligência mais direta na natureza. Então, assim, se for para classificar, né, no ponto de vista, existem pessoas, por exemplo, espíritas, como eu já disse no canal Frater, né, que acreditam, inclusive, que o autista ele é regresso, né? Tem pessoas que acreditam que o autista é uma pessoa que veio porque ele regrediu. Ele veio, por exemplo, de uma coisa que ele fez em outra vida e veio regresso. Então, na verdade, eu preciso trazer esses conceitos para vocês, para que vocês possam decidir aquilo que vocês querem seguir, né? Dentro do conceito que eu vejo, né? Como eu tenho o autismo e o meu filho tem o autismo e eu lido com essa natureza autista, eu posso dizer claramente para vocês que a única diferença é que o autista ele se utiliza mais da inteligência ativa, né, do intelecto ativo, do que do intelecto possível, né? E na verdade quando você tem um filósofo, por exemplo, que acabou de se formar e ele está defendendo uma tese sobre inteligência ativa, ele pode comumente, mesmo não sendo autista, ele pode comumente resolver viver uma vida como Buda, por exemplo, ou como Hare Krishna, né? Como Krishna, ou ele pode viver uma vida como Shiva Nataraja, né? Que são pessoas que estão mais próximas da essência ativa da natureza, né? Então, ou ele pode viver uma religiosidade mais voltada, mais ligada para a ciência, né? A gente tem, por exemplo, uns religiosos que são as testemunhas de Jeová, que inclusive eles têm livros, né? Alguns livros que eles desenvolvem, que são livros que remetem muito à ciência, né? Eles se utilizam ali de informações científicas para poder comprovar coisas e trazer conhecimento para as pessoas. Então isso é uma liberdade de escolha, né? Você pode escolher viver uma vida mais zen ou você pode escolher viver uma vida mais ocidental, né? Então, na verdade, o aspecto evolutivo, ele tem
para o Oriente, né, ou para o Ocidente. Se você quiser viver uma vida mais zen, você pode viver essa vida zen, você vai evoluir da mesma forma. E se você quiser viver uma vida mais ocidental, você consegue evoluir da mesma forma, tá? Existe evolução para os dois lados, né? Então, assim, o que eu poderia dizer é que a natureza ela é tão perfeita, ou levando para o aspecto religioso, Deus ele é tão perfeito que ele deixou essas possibilidades para nós, né? Então não tem esse negócio de você definir o autismo como menos evoluído do que o não autismo, tá? Os dois possuem um viés evolutivo dentro do seu segmento cognitivo. Galera, era essa a mensagem que eu queria transmitir para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido fechar esse tema, né? Eu vou colocar lá na comunidade que eu já fechei esse tema. Se você gostou, clica no joinha, não deixe de se inscrever no canal Frater, compartilhe com os familiares que têm casos de autismo no lar e mesmo aqueles que não possuem casos de autismo no lar, para que amanhã ou depois, se tiver casos de autismo, essas pessoas possam estar cada vez mais preparadas, tá, para receber, né, esses anjos que são os autistas na família, né, nas muitas famílias aí, não só do nosso país, né, mas do planeta fora aí, porque a gente sabe que existem autistas em todo lugar do mundo, tá? Galera, muito obrigado a todos vocês. Ficam aí agora com a vinheta e acompanhem as estreias no canal, tá? Até a próxima live. Tchau, tchau. Om